Olá, começando mais um painel do Trigno Day. Temos aqui o prazer de trazer a presença aqui de três convidados, né? O Piero e o Paulo pela Kepler Weber, e o Carlos, né, da Kogo Inteligência. Então, só apresentar as pessoas, né? O Piero Abonde, ele é o atual CEO, né, da Kepler, se não me engano, já há 2 anos e meio. Ele é formado em engenharia de produção na USP, né, no Politécnico, mestrado em Lausanne, na Suíça. Então, ele tem uma experiência longa também na carreira industrial, que ele atuou, inclusive, na GCO, né, que foi sua última empresa, numa subsidiária que atua em Silos, que é a GSI, e também na Lafarge Holcim, que é a empresa de cimentos, né, que está vendendo aqui, se não me engano, é a Cimento Mauá. Então, pessoa com grande experiência na produção industrial e já anteriormente no mesmo setor da Kepler Weber, né, que é Silos, né, principalmente, e outros produtos relacionados. O Paulo Polese, né, o CFO DRI da Kepler, ele veio da WEG, então, pessoa também formado da UFSCar. Paulo, meu irmão, né, Michel, também formado pela UFSCar, engenheiro mecânico, né, lá em São Carlos, próximo lá da minha propriedade, em Tirapina, com pós-graduação na Business School de São Paulo, e também em finanças corporativas da FIA, da Fundação Instituto de Administração. Também tem uma longa experiência no setor, em multinacionais, que eu mencionei a WEG, mas também como, se não me engano, foi controller da Cosan, atuou também na Comgás, International Paper, Votorantim e Volkswagen. Então, uma longa experiência aqui também no setor industrial. E o Carlos Kogo, nós tivemos também a oportunidade de assistir uma apresentação no evento também que havia semanalmente da Kepler, falando sobre o setor de Silos, né, e também como, acho que foi professor também em armazenagem, e também experiência em empresas nacionais e internacionais, e também fez parte lá da equipe de análise e pesquisa do Ministério da Agricultura. Então, também o Kogo é comentarista do Canal Rural, do Canal do Criador, está muito próximo, então, ao setor, e tem essa inteligência, Kogo Inteligência, seu negócio e um agronegócio. Então, bem-vindo aos três. Eu acho que a gente pode passar a palavra para o Piero, né? E a gente pode deixar depois, acho que, as perguntas para o final, e vocês ficam à vontade para fazer a apresentação, e no final a gente faz algumas perguntas, né? A gente interage com vocês. Então, por favor, Piero, seja com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado, Werner. Obrigado pelo convite. É um prazer para nós da Kepler estar aqui com vocês e poder mostrar um pouco da nossa empresa. No começo agora nós vamos então apresentar um vídeo institucional que preparamos aí para o evento, assim vocês podem ter uma ideia geral da nossa empresa e da área que atuamos. Obrigado novamente e vamos ao vídeo. O Brasil é um país imenso, e grande como ele é também a sua terra, seu potencial de crescimento e o trabalho da sua gente. E pensar que tudo isso começa num grão. Nos últimos 20 anos, a produtividade média de grãos no Brasil cresceu 85%, o que colocou o país no ranking dos maiores produtores de grãos do mundo. Desde sua fundação, a Kepler Weber é uma empresa focada em cuidar desse grão com toda a segurança de quem acompanhou esse crescimento de perto. No início das exportações, a gente estava lá, criando logística de armazenamento e transporte para ganhar novos mercados. A gente também estava lá. Foi assim que crescemos junto com o agronegócio brasileiro, nos fortalecendo como uma empresa robusta, apresentando sempre as melhores soluções para o pós-colheita. E uma história sólida não se constrói com pouca gente. É com o trabalho de muitas mãos que a nossa matéria-prima é lapidada por tecnologia de ponta. Assim como cada grão que nasce da terra, aqui todo mundo é importante.
Empresa brasileira de capital aberto, com sede administrativa em São Paulo, contamos com 2 grandes fábricas em Panambi e Campo Grande, preparadas para produzir anualmente armazenagem para mais de 5 milhões de toneladas de grãos. É por isso que possuímos produtos e serviços de qualidade premium, fundamental para valorizar o seu investimento. Nossos colaboradores são capacitados para trazer soluções personalizadas, idealizando, projetando e entregando uma obra completa, segura e com garantia de eficiência. Porque quando se trata do nosso produto, não estamos falando apenas de compra e venda, mas sim de relacionamento. Relacionamento que pode durar o tempo de uma vida, ou até 2. Com um pós-venda estrategicamente posicionado em todo o país, estamos preparados para atender com agilidade em todo o território nacional. E foi assim que a Kepler Weber conquistou o mundo, estimulando uma cultura de inovação que envolve a companhia inteira em um só fluxo, guiado por elevados padrões de segurança e produção. Porque para nós, respeito pelo futuro significa também investir no presente, cuidando de cada grão com responsabilidade e excelência, criando soluções fortes para o pós-colheita, valorizando a confiança de quem constrói essa história com a gente. E o mais importante, com muito entusiasmo pelo que está por vir. Vamos juntos construir o futuro? Kepler Weber, respeito pelo seu futuro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Então, eu sou o Carlos Cogo, sócio-diretor de inteligência da Cogo Inteligência Agronegócio, e vamos apresentar para vocês um painel em que pretendemos dar uma breve apresentação, uma breve noção do tamanho da capacidade de expansão do agronegócio brasileiro. Então, nesse primeiro slide, nós vamos resumir os pontos que nós pretendemos atacar e abordar com vocês. Primeiro, a expansão acelerada da safra de grãos no Brasil, com a soja no comando e o milho de segunda safra seguindo o mesmo ritmo. Os drivers que determinam essa expansão da produção de grãos, quais são eles? Nós temos hoje 3 safras no mesmo ano, isso é uma otimização de recursos, de fatores de produção. O faturamento dos agricultores cresce no Brasil exponencialmente. O Brasil assumiu no ano passado a liderança das exportações globais de agronegócio. A rentabilidade no setor de grãos é crescente, está capitalizando os agricultores. E vamos responder, podemos manter o crescimento de forma sustentável? Como? A logística está melhorando e o custo de escoamento está caindo. A capacidade de armazenagem está se ajustando à expansão dos grãos ou não? Como administrar a expansão de produção nesta próxima década de desafio? Próximo. Vocês estão vendo aí na linha vermelha a expansão da soja muito acelerada, uma cultura de verão. Ela cresce à medida que ela foi substituindo o milho no verão, que está na linha azul, e o milho, então, entra no Brasil numa segunda safra, crescendo de uma forma muito forte também. Em média, vocês veem aí que 1,5 milhão de hectares de soja entram em plantio todo ano, e o milho acompanha na segunda safra esse mesmo processo de crescimento. Próximo. Aqui nós vemos que o driver brasileiro na expansão de grãos não é a área. A área de 90 a 2021 cresceu uma taxa de 1,7% ao ano. A produtividade, sim, cresceu 3,3% ao ano. E a produção, com isso, consegue se expandir 5,5% ao ano e acabou crescendo 417% de 1990 até hoje, caminhando no ano que vem para os 300 milhões de toneladas. Próximo. E o mais importante, na faixa azul é o que o Brasil planta neste ano de 2021, na próxima temporada 21-22. 71,5 milhões de hectares. Porém, essa banda vermelha representa efetivamente a área que é utilizada para o plantio. Por quê? O Brasil planta 3 safras em um mesmo ano. Nós temos uma segunda safra de milho, de algodão, uma terceira safra de feijão, uma terceira safra de milho hoje. Então, nós temos 23,3 milhões de hectares que são utilizados 1, 2 ou 3 vezes no mesmo ano. Isso otimiza os recursos de produção. Próximo.
Vejam, há valores deflacionados, né, o faturamento do setor, de 2000 para cá, 2021 uma estimativa, primeira vez rompendo a faixa de R$1 trilhão, né, deflacionados pelo IGPDI, 1,076 trilhão de reais, 740 bilhões de reais vêm das lavouras e 335 bilhões de reais vêm do setor de proteínas, o qual o Brasil também é líder global em exportações. Próximo. Aqui a gente vê, então, o Brasil exportando no ano que fechou 101 bilhões de dólares no agronegócio, importou apenas 13 bilhões de dólares, basicamente nós importamos apenas trigo, fertilizantes e insumos defensivos agrícolas. E o saldo deixado, 88 bilhões de dólares no ano passado, tornou o Brasil o maior exportador de saldo líquido de balança comercial do agronegócio mundial. Essa posição nós não perdemos mais. Próximo. E aí, o vetor disso tudo, essa puxada que é dada pela soja e pelo milho, vem exatamente do aumento do consumo de proteínas animais em nível global. Então, aqui o que acontece? A expansão da demanda de carne suína, de carne bovina, de carne de frango, de pescado, que hoje é cultivado em áreas de superfícies internas em terra, ovos, lácteos, etc., todos eles necessitam de 2 grãos. Soja, o farelo, que provém a proteína, e o milho, que provém o carboidrato e a energia. Então, com isso, a demanda global de soja, ela cresce 244% de 1990 até esse ano. E a de milho, 144%. E os demais grãos acabam tendo um crescimento menor. Ou seja, há uma redução na demanda de cereais, como o trigo, como o arroz, mas há uma expansão muito acelerada na demanda mundial por grãos como soja e milho. E o Brasil tem sido o provedor desta demanda adicional. Próximo. E aqui, então, mostra nós quanto o nosso maior concorrente na exportação de soja, né? O Brasil crescendo aí uma taxa de 10,1% ao ano nesses últimos 20 anos e os Estados Unidos crescendo 3,5% ao ano. Isso mostra que há já uma grande descolamento nessa competição e o Brasil liderando de forma absoluta as exportações globais de soja. Próximo. O setor também vem desfrutando de margens robustas, crescentes e contínuas. Vejam, desde 2010 até a safra atual, 2021, e já projetando a próxima, 21-22, os produtores costumam vender as suas safras antecipadamente. Então, nós temos margens de EBITDA no setor de soja, por exemplo, na região do Cerrado, que é uma região com a logística mais difícil no Brasil, margens, estamos falando na ordem de 58% esse ano, margem líquida no hectare de coisa de R$ 3.500 por hectare. Lembrando que esse mesmo produtor aqui depois vai plantar uma segunda safra de milho, vai otimizar o seu capital investido e vai oferir uma receita bruta e uma receita líquida extremamente grande e crescente. Vejo que é um setor saudável economicamente, financeiramente e é um processo contínuo e bastante longo já. Próximo. No milho acontece a mesma coisa, o Brasil agora já começa a acelerar suas exportações, crescendo 10,3% ao ano. Estados Unidos não consegue mais cresce aí 1,2% ao ano, já vem uma desaceleração, não tem mais como expandir áreas, essa é uma coisa importante a ser dita, diferente do Brasil, que tem áreas para expandir, nós vamos mostrar isto ao final, então já uma grande disparidade também na concorrência, provavelmente em questão de 4 ou 5 anos, o Brasil assumirá a liderança das exportações globais de milho também, os 2 grãos mais consumidos no mundo. Próximo. É possível crescer sem desmatamento, sem criar polêmicas ambientais, sem afetar os biomas? O Brasil tem 71% do território protegido, unidades de conservação, áreas de preservação permanente, mas nós temos uma reserva fantástica, nós utilizamos grãos apenas 5,6% do território brasileiro ocupado com grãos e o Brasil já se torna o maior exportador global. Aonde está a nossa reserva? Nesta área de pastagens, nós temos 158 milhões de hectares de pastagens. Isto é um equivalente a 18% do nosso território. Então, vamos ver como usar isso. Próximo. Vejam, o gado. Nós temos
lá em 1970, apenas meio cabeça de bovino por hectare nessas pastagens que acabamos de mostrar, 158 milhões de hectares. No último censo agropecuário, se verificou que já vinha numa escalada, temos agora o triplo, 1,4 bois por hectare. Esse adensamento da pecuária, que é necessário e que também vem dando margens bastante altas para o setor de criação de bovinos de corte, esse adensamento é o caminho para explorar novas áreas sem gerar problemas de desmatamento e de forma sustentável. Próximo. Aqui um raciocínio bem simples. Se nós chegarmos a uma média que vocês estão vendo, de 2,2 cabeças de bovinos por hectare, o que já é um fato, por exemplo, em estados como o Paraná, como Santa Catarina, como Rondônia, como Mato Grosso do Sul, 2,2 bois por hectare nos libera 43,8 milhões de hectares dessas áreas de pastagens para grãos. Essa é exatamente a área que nós ocupamos hoje para produzir 300 milhões de toneladas. Então, veja bem, apenas adensando a pecuária, o Brasil vai caminhar sem provocar desmatamento e de forma sustentável. Próximo. A logística, só do que já está concedido pelo governo, já está sendo operacionalizado em termos de modal de cargas, nós vamos mudar totalmente a nossa logística. Nós vamos sair do modal rodoviário, que era 65% no ano passado, para um modal hidroferroviário. A gente vai ter 35% do escoamento de cargas por ferrovias e 29% por hidrovias. Isso é um modal muito similar ao modal chinês e ao modal norte-americano. E isso vai reduzir o custo do Brasil enormemente. O custo para levar uma soja até os portos do Arco Norte já caiu 14% em dólares. Vai cair 40% até o final de todas as obras concedidas em ferrovias e hidrovias. Próximo. Então vejam, futuro. Uma projeção bastante cautelosa que nós disponibilizamos para os clientes de consultoria. Nós estamos caminhando na década para produzir quase 500 milhões de toneladas de grãos. Como fazer para administrar isso? Próximo. Vejam, a nossa capacidade estática de armazenagem hoje é de 176 milhões de toneladas para uma safra de 272 milhões de toneladas na linha azul. Temos um déficit atual de 95,3 milhões de toneladas. O setor de armazenagem vem crescendo a uma taxa, nesses últimos 10 anos, de 2,4% ao ano. Essa taxa é suficiente para atender a demanda que o setor tem por armazenagem e a demanda futura? É uma pergunta que vai ser respondida muito brevemente, vai ficar muito claro para vocês. Notem que o descolamento ele começa a acontecer lá pelo início de 2010, 2011, na última década, e ele vem se alargando. Vamos ao próximo, então? E isso já começa a acontecer em todas as regiões. O grosso do problema realmente está no Centro-Oeste, onde nós temos aí 61,5 milhões de toneladas, mas nessa região do Mato Piba já temos aí um déficit de quase 13 milhões de toneladas, e até o Sul, que não tinha problemas, hoje tem problema de déficit de armazenagem também. O próximo, por favor. E aí, um grande problema para o Brasil enfrentar. Nós não temos armazéns nas fazendas. Os americanos, 56% do setor de armazenagem está dentro da fazenda. Ou seja, o produtor não precisa movimentar a sua safra logo que colhe. Ele guarda e espera o melhor momento. Não vai contratar frete, não vai correr atrás de contratação de transporte. Essa é uma grande desvantagem que o Brasil tem hoje de ter pouca armazenagem em nível de fazenda. Somente 16% contra mais de metade nos Estados Unidos. Próximo. O que vai acontecer se a gente continuar crescendo apenas em capacidade estática 2,4% ao ano? Ora, nós vamos chegar em 2031 com uma capacidade de 224 milhões de toneladas e a nossa safra vai estar beirando aí os 480 milhões de toneladas e nós vamos romper uma linha absurda de um déficit de mais de 200 milhões de toneladas. Isso é insuportável, é intolerável e somente com pesados investimentos no setor de armazenagem o Brasil vai conseguir conquistar novos patamares na produção e na exportação de grãos. Próximo. Então, deixo agora com vocês o nosso CEO, o Piero Abonte, CEO da Kepler Weber, que vai fazer a apresentação para vocês da companhia. Muito obrigado pela atenção de todos.
Boa tarde a todos novamente. Obrigado, Kogo, por explanar tão claramente o nosso mercado, onde estamos situados. E a partir de agora eu vou mostrar um pouquinho os principais desafios e oportunidades da Kepler no setor e como estamos preparados para capturar esses potenciais. Bom, como vocês viram no nosso vídeo, nós temos duas fábricas bem posicionadas, né, em cima de regiões produtoras, uma em Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul, uma área importante produtora, Rio Grande do Sul e Paraná, e depois temos uma outra fábrica localizada em Campo Grande, na região do Cerrado, justamente, no Mato Grosso do Sul, atendendo toda a região ali do Centro-Oeste. Como vocês viram, temos uma grande demanda reprimida e oportunidade de um crescimento significativo aí da produção e vendas. Então, gostaria de deixar documentado aqui que nós temos essas duas fábricas bastante robustas, que têm total capacidade de atender a demanda para os próximos anos, né? Precisamos, evidentemente, de alguns investimentos pontuais, como fizemos, né? No começo desse ano, nós colocamos 3 máquinas em Campo Grande, totalizando R$2 milhões, já estão operacionais, para aumentar nossa capacidade de secadores, e temos planejado agora para esse ano, já aprovado, mais 22 milhões para a unidade de Panambi, para fazer as expansões da capacidade de Panambi. Sem falar também em todo o esforço de Lean Manufacturing, como nós mostramos, para aumentar a produtividade e a eficácia. Então, temos um parque instalado bastante robusto que tem condições de atender esta demanda potencial, essa demanda que deverá vir para nos próximos anos. Próximo. Bom, nós temos na empresa um sistema de gestão integrada, onde nós temos toda a gestão das melhorias dos processos, da qualidade, da eficiência, né? Isso é importante porque nós temos um guarda-chuva, em conjunto a certificação, todas as ISOs. Eu acho que isso é uma ferramenta, considero isso uma ferramenta importante para a gestão da empresa. Temos várias ações de ESG já andando na empresa. Esse ano nós estamos concentrando todas delas abaixo de um único guarda-chuva, que também será integrado ao sistema de gestão integrada. Próximo, por favor. Bom, aí nós temos, então, os principais oportunidades da Kepler. Como vocês viram, tem um déficit de armazenagem bastante significativo, o mercado potencial bastante grande, o produtor capitalizado investindo, temos um setor agrícola que caminha cada vez mais, já está bastante sedimentada a questão da tecnologia e do digital, ainda falta no campo conexão, mas isso está avançando rapidamente. É claro que o pós-colheita pode gerar bastante valor, bastante ganhos para o produtor. Nós, como Kepler, somos líderes de mercado nesse segmento, temos aproximadamente 40% de market share, temos um posicionamento premium, significando que nós temos uma excelente imagem e reputação no mercado, temos produtos premiums, temos um portfólio completo para atender o produtor, temos uma excelência na implantação dos projetos, porque além de fabricar os equipamentos, nós fazemos a montagem a campo, gerenciamos a montagem a campo, isso garante que o produtor tem a planta que ele comprou trabalhando no prazo necessário, no prazo exigido e na capacidade adquirida. Então, isso dá uma garantia muito grande para o produtor rural. Como o Kogo mostrou, temos aí um déficit bastante grande em armazenagem. Então, o que nós estamos fazendo para acelerar essa demanda, né? Bom, primeiro, sempre é importante dizer que temos a ministra, sempre nas conversas dela, ela coloca armazenagem e irrigação e agricultura familiar como sendo as prioridades do Ministério. Então, nós somos uma prioridade do Ministério. Além disso, nós estamos trabalhando fortemente, como Kepler, para conscientizar o produtor das oportunidades que ele tem de ganho investindo no pós-colheita. Como o Kogo falou, apenas 18% da nossa capacidade de produção está na fazenda. Nos Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente nas exportações de soja,
tem 50% dessa capacidade nas fazendas, então nós temos que mostrar isso cada vez mais para o produtor, para ele entender que ele tem um grande potencial de ganho investindo em armazenagem. Estamos trabalhando também no fomento e desenvolvimento de linhas de crédito privado, com a redução da taxa de juros, acreditamos que o setor privado vai ocupar os investimentos públicos que foram a base nos últimos anos, como o PCA, a otimização da logística, com a direcionamento muito mais para o ferroviário e para o hidroviário, vai levar a um investimento em logística de escoamento. Eu vou mostrar mais para frente, isso é um vetor de crescimento também para nós. Temos a evolução de toda a estrutura de pós-venda, assistência técnica, como vendas recorrentes, e o mercado de exportação, com o câmbio mais desvalorizado, nós acabamos tendo uma oportunidade de sermos mais competitivos em mercados que tinham uma presença um pouco menor, né? Então, isso é um pouco as oportunidades que temos, né? Temos um crescimento do mercado atual, temos uma base instalada como líder de plantas bastante grande, o que nos permite vender assistência técnica e outros serviços para toda essa base instalada. Temos um diferencial competitivo pela nossa escala, então temos oportunidades muito, muito importantes para continuarmos capturando continuarmos capturando as oportunidades de mercado e continuando a gerar valor aos nossos acionistas. Próximo. Bom, nós estamos divididos, nós dividimos o nosso mercado, segmentamos o nosso mercado em 4 segmentos: o mercado interno de armazenagem, que é o Brasil, a exportação, movimentação de granéis sólidos, que são os terminais e portos, e a reposição de serviços, que é a assistência técnica e peças, que tem grande potencial, né? E principalmente potencial de vendas recorrentes. Nós estamos presentes aí em 6 cadeias do agronegócio, só não estamos presentes aí no etanol, algodão e suco de laranja, então isso nos dá uma cobertura bastante boa em todo o agronegócio brasileiro, nos diferentes segmentos. Próximo. Próximo, por favor. Obrigado. Bom, aí temos alguns exemplos, né, de obras implementadas no mercado brasileiro, no que a gente chama de armazenagem. Temos uma obra aí em Corbélia, uma unidade para um produtor de médio porte, um produtor menor, e do lado direito aí temos 2 unidades, uma em Amandina, no Mato Grosso do Sul, onde nós temos, é uma cooperativa, então uma maior capacidade instalada, e abaixo em Goiás, uma unidade de maior porte de um grande produtor, né? Então, aqui que temos grandes oportunidades de crescimento. O déficit de armazenagem que o Kogo falou, ele se concentra muito na área do produtor rural, e estamos trabalhando, como eu falei, para desenvolver esse mercado ainda mais. Próximo, por favor. Agora nós vamos ver um vídeo em que ele é bastante didático e explica o que é uma planta de pós-colheita. Por favor, podemos passar, eu vou, ao longo do vídeo, explicar para quem não conhece, não teve oportunidade ainda de visitar uma planta de pós-colheita. Bom, próxima fazenda, então, o produtor rural colhe a partir da colheitadeira, é colocado num caminhão para transportar, e ele chega na unidade. É evidente que aqui a unidade, quanto mais perto ou próxima à fazenda, melhor, porque tem uma perna menor de transporte, ele precisa menos esforço. Me parece que o vídeo... Começamos novamente. Ele precisa menos recursos de transporte se essa planta é localizada ou na fazenda ou muito próximo. Ele depende menos de transportes externos, inclusive podendo ter os seus caminhões próprios. Então, a partir da colheitadeira, o caminhão chega na unidade, ele é descarregado, aí nós vemos um tombador de caminhão. Não são todos os caminhões que são basculantes, então essa facilidade de levar o caminhão é um equipamento chamado tombador, que é colocado na planta. O grão, então, cai numa moega, que na verdade é um gigantesco funil, e a partir dali o grão é transportado através de um elevador de caçamba para a próxima fase. Lembrando aí que todos esses equipamentos, não só de transporte, de estocagem
e os próximos equipamentos que vamos ver são todos fabricados pela Kepler. Bom, a partir desse elevador, o grão, então, chega na máquina de limpeza. O objetivo aqui é tirar as impurezas que chegam no campo, deixar apenas 1% de impureza. Então, nessa máquina de pré-limpeza, o grão é limpo, ele, usando a própria gravidade, ele sai da máquina de pré-limpeza e vai para um silo pulmão. Nesse silo pulmão, então, o objetivo dele é regular o fluxo, né, que ao longo do dia pode ser variável, para alimentar o secador, né, aonde o grão vai sofrer uma secagem, reduzindo a umidade para 13%. Ele pode chegar com 20%, 18%, então, na verdade, se retira a água através de calor. Então, nós temos uma fornalha, que vocês estão vendo aí com a chaminé, normalmente de madeira, lenha como combustível. Então, na verdade, o grão tem um fluxo descendente, o ar quente retira a umidade e depois ele esfria abaixo do secador. Aqui nós temos oportunidades de investimento, como, por exemplo, substituir a lenha por cavacos, que é muito mais próximo de um fluido, e possibilita uma melhor gestão do secador. A partir daí, então, o grão é transportado para o silo. Vocês veem que ele passou por uma correia transportadora horizontal, depois, de novo, um elevador. Então, ele vai aí para o silo, aonde ele poderá ficar estocado durante um período bastante grande, podendo chegar a 1 ano ou mais, né? Então, aí no silo, é importante lembrar que essa estocagem não é estática, é um processo dinâmico, porque o grão é vivo, então ele precisa ser mantido em condições de temperatura e umidade para garantir a sua qualidade. Bom, depois ele é retirado por baixo, né? Temos um funis embaixo do silo que retiram o grão, temos aí uma rosca varredora para tirar o final do que sobra, na base do silo, tudo isso por gravidade, ele cai em algumas pequenas moedas, né, que são funis na base do silo. Ele, então, é transportado por elevador e carregado aí no caminhão. Essa caixa quadrada acima do caminhão, na verdade, é uma tulha, apenas para regular um pouco o fluxo, enquanto o caminhão está saindo, não se perder a capacidade e não precisar desligar os equipamentos, e entra o próximo caminhão. E aí ele entra no fluxo de logística, podendo ir numa indústria, esmagamento para gerar óleo de soja e produzir óleo de soja e farelo de soja, ou, se for milho, para ração animal e outros usos, ou exportação, como falou, um grande fluxo, metade da produção brasileira de soja é exportada, ele vai no fluxo dos portos. Bom, com isso acredito que nós conseguimos dar uma visão ampla do que é uma unidade de armazenagem. Falar um pouquinho ainda dos nossos equipamentos. Nós temos investido e lançamos em 2019 a nossa plataforma digital, acompanhando aí os investimentos em digitalização e em tecnologia no agronegócio. Nós investimos bastante em eletrônica embarcada, ou seja, todos os equipamentos têm sensores, painéis que permitem monitoramento de indicadores, né? É o conceito da indústria 4.0 na planta de armazenagem. Com isso, isso permite o controle, a automação e o gerenciamento de toda a planta, tanto no local, e a informação é colocada na nuvem, permitindo o monitoramento e até o gerenciamento à distância, num computador, num iPad e num celular. Então, com isso, o produtor rural ou a empresa agropecuária tem muito mais acesso, muito mais gestão e melhoria da gestão da sua planta, né? Aqui tem um potencial bastante grande, porque podemos fazer automação, né, a atualização tecnológica de todas as plantas existentes, é um objetivo que nós temos, né, além das plantas novas saírem com esse equipamento, irmos desenvolver o mercado das plantas que já estão instaladas, fazer atualização tecnológica, né, para poder usufruir desses benefícios de automação.
e depois, né, as plantas que têm esse serviço, essa tecnologia embarcada, vender os serviços digitais, né, que são a operação e a manutenção, inclusive remota, suportar esse processo ao produtor rural remotamente e faturar esse serviço. É uma oportunidade grande para a empresa de vendas recorrentes, estamos trabalhando muito, a base já está bem instalada com a nossa plataforma tecnológica do Sync, agora estamos desenvolvendo, trabalhando como acelerar a adoção desses serviços digitais pelo produtor rural. Muito bom. Vamos ao próximo, por favor. Essa armazenagem 4.0 e a nossa plataforma Sync permite uma série de benefícios, né? Maior eficiência, qualidade, segurança operacional, melhor gestão e, no fundo, o produtor rural vai enxergar isso como mais ganhos e mais dinheiro no bolso. Próximo, por favor. Bom, outro segmento que nós atuamos é o segmento global, as exportações, a partir das nossas plantas no Brasil. O nosso mercado principal core é a América Latina, onde temos a maior parte das vendas, mas atuamos também em projetos e vendemos também equipamentos em outras regiões do mundo, como Ásia, Oriente Médio e África. Vocês vão ver que nós estamos entregando entregamos esse ano um projeto na África. Então, temos representantes nesses países e também vendemos. Com o câmbio favorecendo, acreditamos que nos próximos anos nós teremos uma maior competitividade e conseguiremos acessar de forma mais competitiva esses mercados. Próximo, por favor. O próximo segmento é o segmento justamente de movimentação de granéis sólidos, que é o segmento de portos e terminais, e aqui está muito mais focado no escoamento da produção, né? A partir da fazenda, chegar aos portos marítimos para exportar a soja aí para a China, que é um grande volume de exportação. É outro vetor importante de crescimento para a nossa empresa. Como o Kogo falou, os investimentos que nós estamos vendo e as concessões que o governo tem feito, tanto na renovação das concessões dos portos, de ferrovias que a gente tem visto, vai levar uma dinâmica muito maior desse segmento, já está levando, e nós somos parte integrante disso. Não é que nós vamos se beneficiar com a logística, nós somos parte integrante da logística, né, dos terminais. Então, aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, o terminal do Guarujá, basicamente exportação de soja aí ao Porto Santos, à margem do lado do Guarujá, de exportação de soja. No Rio de Janeiro, idem também, o terminal de exportação de soja. Em Salvador, um terminal de importação de trigo, em Salvador. Em Miritituba, temos aí um terminal rodo-hidroviário, justamente o Arco Norte, né, do Mato Grosso. O grão vai até esses terminais em Miritituba, por via rodoviária, e está se falando muito na Ferro Norte, que é justamente a ferrovia que irá substituir essa rodovia. A partir desses terminais em Miritituba, por balsas, o grão vai à foz do Rio Amazonas e aí é carregado em navios oceânicos. O mesmo tipo de terminal em Rondonópolis, que é um terminal rodoferroviário, o objetivo aí é carregar trens para o Porto de Santos, e o terminal também de carregamento marítimo aí em Paranaguá de soja também. Então, alguns exemplos de projetos já feitos. Quero citar também aqui que em Santos, nos terminais de exportação de açúcar, nós temos uma base instalada muito grande, também instalada uma base muito grande dos nossos equipamentos. E aí, no mapa do Brasil, são todos os projetos que nós temos de terminais e a localização deles. Então, nós acreditamos muito no crescimento da logística e a necessidade do Brasil melhorar os custos de escoamento, principalmente da fazenda para os portos. Próximo, por favor. Bom, a área o segmento da nossa atuação é a área de serviços, né, reposição de serviços, é a área de assistência técnica de peças, é uma área que tem crescido muito. Nos últimos 5 anos, essa área saiu de 20 milhões, cresceu de 20 milhões para mais de 100 milhões.
é uma excelente potencial de crescimento, principalmente com a base instalada que nós temos muitas plantas, então dar essa assistência técnica recorrente, o nosso benchmark é um pouco a indústria de elevadores e automobilística, onde a indústria, o setor tem uma presença preponderante na manutenção das plantas, estamos caminhando a passos largos para estabelecer esse padrão também no nosso setor, e além do mais é um setor que permite vendas recorrentes, né, com a adequação das unidades, ampliação, assistência técnica, inspeção e manutenção, todo esse suporte, reforma de equipamento e, além do mais, o treinamento na operação das plantas. Ele tem várias vantagens, além de ter uma margem melhor, evidente, é um mercado mais estável, com vendas recorrentes, que como nós somos vendedores de projetos, ele contrapõe um pouco a ciclicidade dos outros segmentos que são mais projetos. Isso ajuda também na sustentabilidade da nossa rentabilidade. Com isso, eu termino aqui a apresentação um pouco da empresa, procurei falar rapidamente nos principais pontos e desafios e as oportunidades e o posicionamento que nós temos para enfrentar esses novos desafios. Passo agora a palavra ao Paulo Polese, nosso diretor financeiro e de relações com o mercado, que vai falar um pouquinho sobre os números. Então, obrigado. Então, Paulo, a palavra está com você. Ok, Piero, muito obrigado. Os colegas da Trígono, Werner, obrigado pelo convite aqui, estar com vocês nesse dia. Eu vou trazer um pouquinho dos resultados do trimestre aqui, vou procurar acelerar um pouquinho para deixar um tempo aí para as perguntas, que também são bastante interessantes, né? Próximo slide, por favor. Convido até vocês visitarem o nosso site de RI, então todas essas informações estão lá. A companhia divulgou resultados do primeiro trimestre um mês atrás, agora no final de abril, os números atualizados aqui. O slide dos destaques, né? A gente sempre procura trazer alguma coisa, mas dessa vez um resultado muito bom mesmo, né? Tanto receita como EBITDA, como lucro líquido, as três rubricas muito positivas, 236 milhões, crescemos 85,3% em relação ao primeiro tri do ano passado. Cabe o comentário que foi o melhor primeiro trimestre dos últimos 10 anos da companhia. Então, todos esses sinais positivos que o Kogo comentou no início da apresentação, o Piero passou por alguns, e o bom posicionamento da empresa, a empresa Prime, líder de mercado, fizeram com que a gente conseguisse capturar essa oportunidade. Da mesma forma, uma margem muito saudável EBITDA e lucro líquido muito bons também. Próximo. Esse slide nós trouxemos aqui o desempenho dos 4 segmentos, né? O Piero apresentou para vocês os 4 segmentos onde nós atuamos, armazenagem, exportações, portos e terminais e reposição e serviços, né? O destaque maior em armazenagem, 170 milhões, mais de 70% da receita nesse trimestre veio dele, um número muito impressionante, mostra que a companhia construiu uma carteira de pedidos muito forte no segundo semestre de 2020, essa carteira, no momento que é vendido o projeto, até a data de entrega, ela vai acontecendo ao longo do tempo, e ela vai acontecendo nesse primeiro tri e no segundo tri. Então, uma marca muito forte da companhia, um crescimento expressivo, denotando um bom momento do agronegócio do Brasil e do posicionamento da empresa, né? As exportações, da mesma forma, cresceram 54%, um crescimento bastante robusto. Existe uma competição grande no mercado externo, né, com vários players internacionais, mas, de novo, a companhia está posicionada em vários países, muito forte na América Latina. É claro que o real desvalorizado dá um impulso nos nossos negócios, mas mesmo assim, tirando a valorização do dólar, a companhia ainda cresce mais de 20% em moeda forte, né? O negócio de portos e terminais caiu esse trimestre, 28%. A gente terminou a entrega do projeto da Rumo, e nesse trimestre a gente não teve uma continuidade, um outro projeto seguido desse, né? Um setor que tem grandes projetos e tem períodos de grande faturamento e de menor faturamento. Então, isso explica esse hiato que houve nesse trimestre, né? Em compensação, reposição e serviços vem vindo muito forte, 57% de crescimento, resultado
a expansão que a companhia fez nos últimos anos, né? Temos hoje 5 CDs que operam perto dos nossos clientes, estrategicamente construídos. Isso faz com que a companhia capture as oportunidades e também o bom momento do agro. É um setor também que traz receita recorrente, que é algo que a gente busca bastante, e uma rentabilidade muito favorável, né, justamente pela qualidade e o serviço prestado. Próximo. Por favor, próximo slide. Próximo slide. Agora sim, obrigado. A gente vai passar muito rápido, são 3 exemplos de obras aqui, não vou detalhar, no nosso site tem todos os detalhes, muito mais para vocês entenderem. A companhia oferece soluções de armazenagem para diversos portes e clientes, né? Tem exemplos de pequeno porte, de médio, de grande, várias regiões do país para diversos tipos de grãos. Né? Isso para mostrar a capacidade, né, o portfólio da companhia, que é completo nesse setor de armazenagem. Próximo. Mais 2 exemplos, que é no exterior, né, da mesma forma, no Paraguai, um projeto de porte grande, e na Zâmbia, né, um projeto intermediário, mostra a presença global da empresa em vários mercados também. Próximo. Aqui a decomposição do EBITDA, né, atingindo 3,9% a margem, quase 33 milhões de reais de geração de caixa EBITDA. O que é importante e relevante aqui é que a companhia, vamos dizer, nessa crise de abastecimento de matérias-primas, também no meio do Covid, O Paulo, então deixa eu só comentar. Na minha primeira aula magna, em julho de 77, na faculdade, o professor falou assim, a diferença entre o país desenvolvido e subdesenvolvido é que um país desenvolvido consegue armazenar 100% da alimentação. Portanto, segurança alimentar é o que a China persegue. A FAO ela recomenda 1,2. Então, para um consumo ou produção de 100 milhões de toneladas, a gente precisa de 120 milhões de armazenagem. E hoje o Brasil deve estar aí 40% subdesenvolvido, né? Muito abaixo do mínimo recomendado. E fora que o Kogo mostrou o nosso futuro. Né? Então, desculpa, Paulo, só complementei aqui enquanto você voltava. Pode continuar. Acho que deu um sinal aqui, um repique no sinal, desculpe. Vamos voltando. Estava só dizendo que nesse trimestre a companhia teve um resultado importante, muito fruto de nós nos anteciparmos aí as dificuldades aí do abastecimento de matéria-prima. A companhia se organizou muito bem e aí fez valer os diferenciais competitivos, né, de escala, liderança de mercado, né, e a gente conseguiu trabalhar bem as demandas e entregar um resultado forte. O próximo. O CAPEX, não vou repetir, o Piero explicou no início, a gente está num processo de aumento de capacidade, 12 milhões investidos, né, nesse investimento na planta de Campo Grande, tem uns outros endereçados, o Piero também adiantou, justamente para endereçar as oportunidades do mercado. Né, 70% desse valor, como vocês estão vendo no gráfico na parte de baixo, relacionado ao aumento de capacidade. O próximo. O caixa da companhia ele continua robusto, né? Nós estamos em posição de 245 milhões, né? Uma dívida muito pequena, 236. Isso é mais um diferencial competitivo para a companhia, né? Um setor que tem uma certa volatilidade e uma posição que nos traz conforto, né? Para continuar crescendo e operando, né? Dependente de volatilidade ou não dos mercados. Próximo. Aqui um pouquinho só do desempenho do papel, a ação valorizou bastante, mas tão importante quanto isso é o volume de negócios, né? A companhia tem performado bem, tem atraído mais interesse, a negociação do papel, o volume, né? Um ano atrás cresceu 200%, é impressionante o crescimento, hoje negociamos mais de 10 milhões médios por dia, né? Isso traz liquidez para o investidor e tranquilidade para operar o papel também. Próximo.
pouquinho das realizações, de novo, a companhia é muito satisfeita com a entrega dos resultados sólidos, acima das expectativas, muita pressão inflacionária, mas, de novo, a companhia tem escala, tem presença, tem contratos de longo prazo e nos faz passar por um momento difícil como foi esse, né, e passar bem. A gestão eficaz do aumento de preços, né, da mesma forma, numa ponta a gente está pressionado, na outra a gente tem conseguido repassar os preços na mesma dinâmica, isso está trazendo crescimento, né, e tranquilidade para a nossa operação. O programa de CAPEX de 22 milhões aprovados, o Piero já mencionou, isso vai endereçar as oportunidades e preparar para o crescimento que continuará, com certeza, em 2022 e 2023 também, né? As perspectivas do lado direito aqui para esse ano, claro, entregar um ano de crescimento forte, né? O primeiro TRI é uma amostra disso, nós estamos confiantes que os outros trimestres tenham desempenhos semelhantes, de crescimento forte também. A carteira de pedidos, que ela começou a ser construída no segundo trimestre, ela tem continuado crescendo, né? A gente mantém ela está muito positiva e deve nos ajudar aí a operar o segundo semestre e, por que não, o primeiro semestre de 2022, né? E as margens, a gente acredita que teremos margens saudáveis, claro, alguma volatilidade pode ter por conta da pressão das matérias-primas e etc., mas ao longo do ano a gente trabalha para que as margens continuem se ampliando, né? Por isso, a minha parte, obrigado, Werner, à disposição. A gente vai avançar um pouquinho, eu já aviso a Ferbasa, né, alguns minutinhos, né, e depois a Ferbasa tem o tempo necessário. Eu queria falar mais uma coisa, a gente investe na Kepler desde 2010, então a gente tem um conhecimento aí de 11 anos. Nós indicamos no passado um conselheiro, o Sérgio Castanho, por 2 mandatos. O Sérgio foi um ex-McKinsey, né, ele realmente fez uma boa leitura, né, das coisas que podiam ser feitas na Kepler, acho que está sendo feito, inclusive, agora na atual gestão. E o Sérgio, ele esteve agora, né, na Aura Mineração, foi o CEO, é um resultado excepcional, então foi um excelente conselheiro, e acho que teve uma contribuição lá nesses mandatos. Então, parabéns aí pela apresentação, né, o Carlos também mostrou para a gente a dinâmica, o potencial, e a gente queria fazer algumas perguntas, né, complementando a apresentação aqui de vocês. E o Zô está conosco? Você quer começar, Zô? Sim. Eu gostaria de fazer aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta é para o Carlos Cogo. Tendo em vista os enormes benefícios e retornos econômicos do investimento em silos, né, para os próprios fazendeiros, como você comentou, quais são os causadores de uma utilização tão baixa a nível de campo ou dentro da porteira, né? É o desconhecimento do produtor rural, é um custo ali no D0, né, assim, associado a uma dificuldade de obter crédito a longo prazo com os bancos? São ambos os fatores? São outros fatores? Como você vê essa baixa utilização? Excelente pergunta, é a mais comum que a gente ouve por aí, né, quando faz palestra, participa em congresso, porque basicamente a resposta é desconhecimento. O produtor ele não conhece as vantagens de ter o equipamento instalado na propriedade dele, não conhece o payback, ele não conhece a taxa de retorno, ele não sabe exatamente quanto ele gasta quando faz essa armazenagem em terceiros, né, quando ele terceiriza isso. Então, basicamente, um desconhecimento. No momento que qualquer produtor faz uma conta, hoje você um equipamento básico aí para colocar soja, por exemplo, na região do Cerrado, você tem um payback aí, um equipamento da Kepler Weber dura aí tranquilamente 35 anos, é o melhor equipamento que tem no mercado, e o payback vai flutuar entre 6 a 8 safras, uma média de 7 safras. Então, você tem ainda algumas linhas de financiamento hoje com 3 anos de carência. Na verdade, na metade do tempo você já está cobrindo o investimento. Então, é desconhecimento, ele não sabe quanto custa, porque isso custa hoje de 9% a 12% do que ele entrega, e já é descontado na entrega dele. Então, ele não conhecer isso, não tem a coragem de tomar a decisão do investimento. Mas a Kepler não está parada nisso, não. A gente desenvolveu várias plataformas interativas e disponibiliza para o produtor ele acessar e ele mesmo ter o cálculo da taxa de retorno do investimento de forma correta.
Paulo, você veio de uma indústria, né, de bem sob encomenda, né, um ciclo parecido com o da Kepler, 3 a 6 meses, às vezes, para produzir equipamento. É um perfil um pouco diferente, apesar que também tem a ferrovia, tem portos, né, toda a logística. Mas o que pode ser feito, né, para complementar o financiamento ali no LPCA? O Fiagro é uma opção, ou a Kepler está desenvolvendo alguma alternativa de financiamento, né? Como é que pode estimular esse fazendeiro? Né? Porque as tradings, as ferrovias não precisam de porto, eles dão um jeito. Agora, na fazenda, né, qual que pode ser um estímulo, né, para fazer esse investimento que retorna muito rápido o pagamento, né, e reduz o risco dos bancos, né? Você não vende melhor, não vai ter perda com umidade, quer dizer, como é que pode realmente melhorar? E o banco também ganhar com isso, né? Porque os bancos são também beneficiados com risco menor da comercialização. Pela tua pergunta, nós estamos muito atentos nesse tema, o tema estratégico, o Kogo falou muito bem, um investimento considerável, mas ele traz um retorno rápido e faz todo sentido ser financiado. Claro que as linhas de incentivo do Plano Safra vão continuar disponíveis e muito importantes. Nós estamos trabalhando no mercado em duas frentes principais. Uma são nos bancos privados, os vários agentes. Os bancos têm muitas linhas disponíveis, também investiram muito nesse setor, e é uma questão muito mais de um ajuste fino, de uma aproximação dos bancos com o nosso cliente, fazer um trabalho, mostrar, né, são investimentos que as garantias são robustas, o crédito é aprovado com facilidade, e acho que é uma questão só de acelerar esse processo, deixá-lo um pouco mais dinâmico. Mas existem muitas frentes, né, todos os bancos hoje relevantes no nosso país possuem linhas para o agro de longo prazo, com custos competitivos, algumas até bastante destacadas, e nós pretendemos, né, avançar mais e aproximar esses bancos, já estamos fazendo esse trabalho do nosso cliente final. Essa é uma frente. Outra frente, Werner, nós estamos trabalhando também intensamente em desenvolver um produto independente do mercado, quer seja um fundo de investimento, quer seja um CRA dedicado, que ele possa ter aí a participação de investidores e tendo a Kepler, né, como cogestora desse fundo e possibilitar oferecer uma alternativa complementar de financiamento. Esse fundo, nós estamos desenhando ele para que ele tenha condições as mais semelhantes possíveis de uma linha tradicional, competitiva, de longo prazo, e com todas as facilidades para o produtor rural. Então, nós estamos nos acreditando que nos próximos meses já teremos esse produto desenvolvido e fica uma solução a mais para o nosso cliente, diversificando as fontes de financiamento, Werner. Ok. Muito bom. A próxima pergunta aqui é para o Piero, né? Tendo em vista a forte demanda que a companhia teve esse ano, que a gente pode observar no resultado, né? E provavelmente nos anos seguintes, por conta do crescente déficit que o Kogo comentou e dos novos investimentos em infraestrutura que você tinha comentado, né? Como a Kepler poderá capturar esse potencial com a estrutura atual instalada da empresa? Por exemplo, num cenário de crescimento de 50% da demanda física. Excelente pergunta. Queria falar primeiro, como eu mostrei as duas fábricas, né? Nós temos umas fábricas robustas, bem instaladas. Todo ano, no nosso planejamento, nós fazemos um plano mestre industrial que olha todas as fábricas, todos os fluxos, prevê as vendas de 3 anos seguintes, o próximo que é o orçamento e mais 2. Então, a gente procura sempre estar mapeado para nos antecipar a possíveis aumentos de demanda. As duas fábricas têm uma estrutura física que permite uma boa expansão. Nos últimos anos, nós temos feito os projetos de Lean Manufacturing que têm liberado área, nós estamos mais produtivos, usando menos área, reduzindo estoques intermediários, os fluxos são mais limpos, mais diretos, então nós temos estoque de matéria-prima, poucas peças em processo e logo no final o despacho para o cliente. Então, com isso, a gente tem economias de área, então nós temos toda a estrutura física bastante disponível. Evidente que nesse mapeamento, nesse plano mestre industrial, nós temos alguns gargalos de produção,
né, que é justamente esses gargalos que estão mapeados. O ano passado nós mapeamos esse gargalo em secadores, fizemos um investimento, importamos essas 3 máquinas, que é uma laser da Trumpf, uma das melhores equipamentos disponíveis, já está instalado desde o primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, estamos preparados para o novo ciclo agora de vendas que começa agora, né, e as entregas começam lá a partir de agosto, setembro, então estamos preparados para fazer esse novo ciclo. E já mapeamos para o ano que vem. Esses 22 milhões que falei, que o Paulo também mostrou, são investimentos para a fábrica de Panambi para absorver crescimentos previstos para o ano que vem. Então, nós estamos constantemente acompanhando o crescimento do mercado, as oportunidades e investindo para não termos perdas, né, de venda por falta de capacidade. Piero, nessa linha, né, você comentou que, né, a companhia está investindo para se preparar, mas parece que o potencial é muito grande. Você veio de uma multinacional, né? Nós sabemos que tem algumas empresas com uma condição financeira de risco, né, que o caixa que a Kepler tem, algumas empresas não têm, e é um risco para quem compra, porque é um bem que pode não ser entregue, de repente aquele fornecedor ele falha e você perde o dinheiro. Você vê potencial para consolidação, ou maior presença desses estrangeiros aqui, ou mesmo a Kepler poderia até se interessar por alguma empresa que com alguma linha diferente, ou uma localização de planta também que dá maior abrangência nacional, ou a Kepler está feliz, né, com a capacidade atual, não precisaria estar participando de uma consolidação? Perfeito. Essa é uma questão importante, né? Porque é evidente que, independente de uma consolidação ou não, né, com o crescimento de mercado e com talvez alguns players, algumas concorrentes não conseguindo acompanhar essa dinâmica, né? Como você falou, alguns players talvez tenham algumas limitações financeiras que não consigam acompanhar esse crescimento. Então, é importante nós estarmos preparados. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, não é só o crescimento do mercado, mas nós podemos ter um crescimento adicional porque alguns concorrentes não acompanham. Acreditamos que empresas bem capitalizadas e robustas irão acompanhar. Nós estamos de olho, evidente, nós temos 40% de market share, mas é evidente que não estamos satisfeitos. O nosso foco de uma possível consolidação é no mercado de pós-colheita, mais amplo, não somente a armazenagem. Então, o foco, nós temos um bom potencial de consolidação, de equipamentos de maior valor agregado, né? Então, estamos indo muito para um caminho de equipamentos de maior valor agregado, possivelmente equipamentos que estão mais a jusante da cadeia, né? Onde, primeiro, são equipamentos que têm um maior valor, né? Não é apenas, vamos falar, aço, né? Mas tem valor tecnologia, muita tecnologia embarcada, e segundo, ele está mais relacionado com o consumo do que com a colheita, né? Nosso equipamento principalmente milho e soja, muito relacionado com o produtor rural. Perfeito, nós vimos que tem um potencial muito grande. Mas é importante, por questões também de sustentabilidade da empresa, da rentabilidade, a gente olhar também outros mercados. Então, esse mercado mais ajusante, que tem equipamentos de maior valor agregado, vai nos permitir estar menos sujeitos a possíveis flutuações do agronegócio, reduzindo o risco, melhorando a sustentabilidade e aumentando a rentabilidade. Então, sim, estamos olhando, mapeando possíveis oportunidades no mercado de pós-colheita. Você comentou do pós-colheita, né, 2 vezes agora. Você poderia também dizer alguma coisa a respeito do Seletron, né, que foi um investimento aí também, se existem sinergias com o SINC, que também você mostrou, quer dizer, quanto que isso aí se insere no pós-colheita? Perfeito. Acho que Seletron é exatamente o exemplo prático do que eu falei agora de equipamento de maior valor agregado. Nós adquirimos no final do ano passado a marca e a tecnologia Seletron, que são selecionadoras óticas de grãos. Tem algumas tecnologias aqui um pouco mais avançadas e um pouco mais simples, a Seletron opera em todas, que nos permite, então, entrar nesse mercado de seleção ótica de grãos, que é muito mais focado em grãos de maior valor agregado, como, por exemplo, sementes, café,
todos os grãos alimentícios, então aí é arroz, feijão. Então, na verdade, ele faz uma seleção ótica, escolhe pela cor e pelo formato grãos que devem avançar na cadeia e grãos que têm que ser separados, né? Um exemplo muito simples, o arroz que a gente compra, ele, no supermercado, ele tem vários tipos, tem o tamanho não sei o que não tem quebra, e essas máquinas fazem exatamente isso. Então, é um exemplo típico, foi uma aquisição não muito grande, evidente, especificamente de algumas máquinas desse segmento, né, a tecnologia e a marca, mas que nos ligam muito mais a esse, que nem eu falei, a montante. Nós adquirimos no final do ano passado, estamos levando a produção para Panambi, estamos estruturando a rede de representantes e alavancando essa rede de representantes da Seletron com a nossa cobertura, que nós temos cobertura em todo o mercado nacional e em toda a América Latina. Então, é uma oportunidade clara de maior valor agregado, de equipamentos que estão sujeitos a não tão fortes os ciclos agrícolas, e nós estamos, exatamente esse é um exemplo da questão do pós-colheita. O SYNC, já que é a plataforma tecnológica, ela está muito mais ligada com os equipamentos atuais. Não que ela não estaria ligada também com esses outros equipamentos, mas é muito mais eu diria, um upgrade da planta, onde permite, primeiro, o controle, monitoramento e gestão da planta, e então vai nos permitir fazer vendas, né, de serviços digitais, né, ajudar o produtor a gerenciar a planta, ajudar o produtor a controlar a gestão de estoques, como eu falei, né? No silo, a estocagem é dinâmica, precisa controlar constantemente temperatura e umidade. Então, justamente com estes equipamentos, a gente pode remotamente ajudar o produtor a fazer essa gestão. E também a gestão da manutenção, né? Com os sensores a gente pode perceber o momento adequado de se fazer uma manutenção, avisar e planejar com antecedência, fora da safra, por exemplo, necessidades de manutenção. Então, é uma avenida de crescimento imensa. O nosso desafio agora é como vamos acelerar esse crescimento e essa utilização por parte do produtor rural dessas ferramentas que, com certeza, vai aumentar a qualidade do grão e a produtividade. A gente brinca internamente, né? É um iPhone, né, dentro do equipamento. A gente precisa agora começar a vender os aplicativos para ele ficar com as vendas recorrentes de diversos aplicativos. Aplicativo de controle de estoque no silo, aplicativo de gestão do secador. Então, várias oportunidades aí de vender os serviços digitais. Né? E já o pessoal da Ferbasa já está ansioso aí, se preparando. Então, assim, você falou em crescimento, né? Crescimento geralmente demanda CAPEX. Paulo, você poderia comentar, né, acho que são 34 milhões que a Kepler anunciou de CAPEX, né, quais são os benefícios que trarão para a companhia? Né? O investimento não é tão relevante assim, dado o caixa da companhia, mas me parece que pode trazer ganhos importantes, benefícios importantes. Werner, esses investimentos, como falamos no início, são para aumento de capacidade, em primeiro lugar, e hoje a companhia opera contando com uma parte considerável de terceirizações. Então, tem processos feitos fora da empresa, que estavam de acordo com o tamanho do mercado de anos atrás, e que agora, dado esse crescimento, essa visibilidade que nós temos, um pouco mais de segurança, faz sentido você internalizar esses investimentos. Então, além deles trazerem aumento de produtividade, né, o aumento de capacidade para capturar os novos pedidos, esse crescimento do mercado, eles trazem também, Werner, redução de custos, porque você troca uma terceirização por um processo interno. E claro que traz agilidade, você tem melhorias contínuas, né? E também hoje estamos com uma capacidade de utilização das nossas fábricas próxima a 90%, praticamente no teto já, trabalhando em 3 turnos, né? E uma vez que esses investimentos estiverem a pleno funcionamento, a gente vai conseguir deixar o terceiro turno reservado para atividades, vamos dizer assim, de manutenção preventiva, algum outro serviço, um treinamento, quer dizer, você fica full utilizando os 2 turnos. Isso traz uma alavancagem operacional muito grande para a empresa. Esses são os principais objetivos
desses investimentos, Werner. Paulo, muito obrigado, Piero, Carlos Cogo, Yuzô. Então, acho que foi uma aula aqui de agronegócio, né? Também a São Martinho anteriormente mostrou o potencial do setor canavieiro, que não é a Kepler vai participar também com silos aí para milho, né? Se Deus quiser, São Martinho também vamos fazer uma sinergia aqui, se Deus quiser, vamos torcer para ser fornecedora. Brasil Agro, outra empresa que a gente investe também, então a gente espera que todas esteja uma integração, uma sinergia para a gente é muito positivo. Então, obrigado, né, pela disponibilidade. A gente está sempre com convite para a nossa Tecno Connection. O Piero já esteve presente, né? O Paulo ainda não, mas o Paulo e o Fogo também são sempre convidados para a gente. Até falar de agronegócio, viu, Carlos? Fique à vontade, né? Para ser um grande prazer ter conosco e mostrar esse grande silo que é o Brasil, né? E a Kepler é o silo do Brasil, silo do mundo. Então, obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, Werner, pelo convite. Obrigado, parabéns pelo evento. Nós poder estar aqui. Muito obrigado. Prazer em estar aqui com vocês. Passamos agora para o próximo painel. Muito obrigado. Tá? Até a próxima. Obrigado. Igualmente.